Então hoje nós vamos iniciar essa nova temática, tornar a própria vida suave e a evolução um fardo leve. É o último capítulo do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. E nós estamos estudando aqui sobre a mediunidade. Vamos ver aqui a introdução do livro Fonte Viva, capítulo 74. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Então vamos fazer aqui alguma reflexão a servir de introdução para o nosso estudo dessa noite. Então, Emmanuel aqui, de forma sutil, nos chamando à reflexão, ele começa dizendo o seguinte: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem. É claro que a mensagem se dirige para todos nós espíritas, sobretudo. Mas a questão toda é que, inúmeras vezes, nós entramos na doutrina espírita sem permitir que ela entre em nós. E é quando se dá esse fato que, de forma lógica e racional, Jesus encontra santuário em nós, no coração nosso. Mas a partir do momento em que a gente se permite a ser transformado, mudado pelos novos conceitos que a doutrina espírita nos traz. E aí Emmanuel continua dizendo: modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Então é muito importante que cada um de nós tenha seus pontos de reflexão, aonde analise sobre como encarava a vida antes de ser espírita e como está encarando a partir de agora que se identifica como sendo. É preciso que de uma forma bem perceptível a gente encontre valores renovados que evidenciem essa mudança em nós. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa o abandono. Então Emmanuel aqui enfoca essa reflexão que nós devemos fazer de forma tão profunda, que assinala os passos de identificação bem diferenciado que devemos perceber em nós mesmos. Então, uma mudança completa de metas e objetivos, aonde coisas que nós antes dávamos muita importância, passamos naturalmente a mudar, a dar importância a outras, e aquelas serem colocadas em segundo plano. É claro que aqui, sobretudo, Emmanuel se refere a todo um conjunto de ambições e de metas puramente materiais, que antes nós poderíamos achar que nos daria felicidade e plenitude quando conseguíssemos, e agora percebemos claramente que não é mais assim. Que as ilusões da posse, dos valores transitórios do mundo, passam agora a ter o seu devido lugar e não nos provoca mais envolvimento ilusório. É essa a questão. No final, aqui na última linha, quando ele diz é roteiro errado que ele deixa o abandono, Emmanuel se refere aqui nesse vocábulo roteiro ao fato que nós passamos a perceber de uma forma bem evidenciada novos rumos, novos roteiros na nossa busca de felicidade e de realização na Terra. É claro que isso muitas vezes se dá na nossa esfera íntima. As pessoas que convivem conosco,
ou as nossas atividades no campo material podem não ter mudado nada, mas interiormente o nosso enfoque mudou completamente. E as pessoas que convivem conosco podem até nem perceber, mas nós, e isso é o que é mais importante, devemos estar percebendo dentro de nós mesmos. Então vamos agora enfocar, tornar a própria vida suave e a evolução no fardo leve. Quem é que não quer isso? Aparentemente todos. Mas veremos que dentro da proposta que é colocada pelo Evangelho do Cristo sobre isso, muitas vezes nós nos desviamos e queremos fardos pesados e difíceis de serem levados. Mas é nesse estudo que nós vamos tentar compartilhar informações que estão no livro, trazendo alguns acréscimos para que isso seja de uma forma mais facilitada a compreensão e possa ser aplicado na nossa vida. É por isso que esse estudo desse livro está dentro do chamado Projeto Espiritizar, que busca, sobretudo, trazer o conhecimento espírita para dentro do contexto da nossa vida diária, onde a gente encontre e perceba situações para aplicá-lo. É esse o objetivo maior. Então, primeiro slide para nós refletirmos dentro desse objetivo. Jesus conclui os versículos estudados dizendo: porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que reflexões podemos tirar dessas palavras de Jesus, que nos dizem que a sua diretriz é suave e o fardo a ser carregado nas ações para segui-lo é leve? Então, o início desse estudo é um convite à reflexão por cada um de nós. Porque, em essência, isso que já é há muito tempo estudado, lido na Bíblia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então essa é a parte final que é estudado nesse livro e que hoje nós vamos aprofundar, de tal maneira que a gente possa perceber se abriu-se em termos de íntimo e de coração a essa proposta de Jesus. Então, como está indo a nossa vida pessoal, particular? É para isso que é direcionado. A minha vida tem sido difícil, pesada. As preocupações e as ansiedades da vida atual têm me desequilibrado reiteradas vezes. Se isso tem acontecido, por quê? É isso que encaminha esse estudo. Por que é que isso ainda acontece? É porque eu não aceito de fato a diretriz de, observando a vida pelo prisma espiritual que a doutrina espírita trabalha tanto comigo. Eu ainda não fiz isso devidamente e por isso as dificuldades e circunstâncias do meu dia a dia têm sido pesadas. É reflexões como essas que a gente deve individualmente cada um fazer. É para isso que o estudo encaminha, para que a gente vá diante de informações, de uma mensagem espírita e dessas que nós estaremos vendo hoje, a aproveitar como material de reflexão profunda, para a partir delas a gente está se permitindo de fato transformar-se pela proposta do Cristo. Isso tem tudo a ver com a prática da mediunidade,
sobretudo a mediunidade ostensiva, como é feita nos centros espíritas, porque na medida em que a pessoa se torna intermediário do bem, busca ajudar outros, encarnados ou desencarnados, se por um lado a gente agrega amparo e ajudas espirituais positivas e benéficas, dos espíritos que nos estimulam à evolução, nós também somos acicatados, testados por outros espíritos que se ressentem com a ajuda que nós damos àqueles que buscam assistência nas casas espíritas ou que convivem conosco e são ajudados até fisicamente. Porque se passa aquilo. O objetivo maior da caridade, que é dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba, é perfeitamente amparado e incentivado pelos espíritos do bem. Mas os espíritos que são contrários a nós, encarnados ou desencarnados, pensam de forma contrária. E é preciso que a gente esteja trabalhando de uma forma constante essa proposta do Cristo, de aceitar o jugo suave e o fardo leve, para que dificuldades e problemas que surjam no nosso dia a dia não representem desestímulo à prática da caridade ou do bem. Porque se a gente não tiver sensível a essa proposta do Cristo, trabalhar, por exemplo, no compromisso de uma reunião mediúnica, ou envolver-se de uma forma mais dedicada à assistência solidária ou da caridade material mesmo, e ser alvo de certas dificuldades ou provas que antes não tinha passado, para muita gente que não se habilita a isso que nós estamos aqui comentando, representa um desestímulo intenso continuarem a prática do bem, porque isso normalmente ocorre, mas ocorre na proporção em que a pessoa não se abriu à perspectiva suave que o Cristo propõe, que é aquela da observação da vida pelo prisma espiritual. Querer intervir, ajudar os outros, inclusive os desencarnados, sem estar trabalhando consigo mesmo, devidamente, a vivência e a observação da vida pelo prisma espiritual, vai ser complicado. Vai se complicar. E se complica naturalmente porque, voltando a dizer, se por um lado vai ter muito amparo espiritual para que a gente esteja mais motivado à prática do bem, mas vai ter uma série de intervenções problemáticas a querer nos impedir a ação sincera e devotada ao bem. E o que vai equilibrar, o que vai nos dar sucesso, terá tudo a ver com a nossa maneira de encarar a vida. Então é claro que na prática mediúnica espírita, ou mesmo até mesmo fora das instituições espíritas, é muitas vezes alvo de desistências, até mesmo de aversões. Porque se a pessoa ainda não tivesse aberto razoavelmente ao bem em termos de entendimento e de sensibilidade, quando ela faz o bem e recebe rebordosa, ela sai correndo de perto. Poxa, eu vou estar ajudando os outros para depois estar levando cacetada. A minha vida estava até bem, agora que eu estou envolvido na prática mediúnica, começa as coisas a dar errado. É por isso que esse trabalho de perspectiva espiritual tem que ser minuciosamente trabalhado pelo médium ou pelo espírita que agora
se devota à assistência e à prática do bem. Vamos ver aqui mais um slide. Todo o trabalho de modelar Jesus deverá ter essas características de suavidade e leveza, pois é fruto da autoconsciência daquele que aprendeu que, ao negligenciar as questões espirituais da vida, vai gerar sofrimentos e aflições para si mesmo. Então, voltando aqui ao início dessa proposta, todo trabalho de modelar Jesus deverá ter essas características de suavidade e leveza, pois é fruto da autoconsciência. Como é isso? Por que é que isso é fruto da autoconsciência? Porque é assim. A proposta espírita da reforma íntima, da vivência do bem, da prática da caridade, ela é colocada como só devendo, de fato, ser realizada com o nosso envolvimento racional, emocional, em termos de vivência. Então, o espírita sabe que a validade da sua prática do bem e da caridade é diretamente proporcional ao seu desprendimento, ao fato de dar com a mão direita sem que a esquerda saiba, ao fato de que ele tem que estar se sentindo bem no próprio ato de fazer o bem. Isso leva a esse chamado fruto da autoconsciência. E isso é imprescindível que na prática da mediunidade a gente esteja envolvido dentro dessa linha de propósito. Onde, por exemplo, a pessoa vem para o compromisso mediúnico, ou até mesmo para a reunião de estudo, como nós aqui estamos, se sentindo plenamente satisfeito e realizado em fazer aquela atividade, participar daquela atividade naquele dia. Não pode e não deve ir como compromisso, como obrigação. Porque quando a pessoa vai por compromisso e por obrigação, ela não está dentro desse modelo de suavidade e leveza proposto por Jesus. É por isso que no Espiritismo, como recentemente havíamos dito, lá no estudo do Eurípides, na prática do espírita, quando ele vem para a reunião pública ou a reunião de estudo, ele não vem como, por exemplo, os nossos irmãos católicos vão para o sacrifício da missa. Para eles e para a missa representa um sacrifício. E é claro que nós temos que estar muito atentos a isso, porque o passado religioso nosso, nessa encarnação ou em outras, foi, por exemplo, na Igreja Católica ou em alguma igreja evangélica mesmo. E nisso aí a gente ainda traz um subsídio forte desse tipo de prática externa como obrigação. E quando é obrigação, pesa. Nem é leve e nem é suave, é obrigado. E aí a pessoa está saindo da proposta do Cristo. É fruto da autoconsciência daquele que aprendeu que, ao negligenciar as questões espirituais da vida, vai gerar sofrimentos e aflições para si mesmo. Então, o espírita tem a consciência acordada e desperta de que ele vem para a reunião pública, para a reunião mediúnica, porque, sobretudo, ele precisa. Ele vai porque ali ele tem, naquela atitude dele, a proposta de estar se alimentando espiritualmente, se fortalecendo. Ele é o principal beneficiado. E por isso ele vai, como se diz, com gosto. Ele vai porque ele se sente satisfeito naquela realização. Vamos aqui continuar.
Percebamos que na proposta cristã existe sempre um fardo a ser carregado. Enquanto somos aprendizes, sempre há problemas a resolver. Sejam os criados em existências anteriores, sejam os das escolhas atuais. Porém, resolvendo-os com naturalidade, o jugo será sempre suave e o fardo leve. Então, na proposta autenticamente cristã, todos nós temos um fardo a carregar. Inclusive, no próprio Evangelho de Marcos, tem aquela passagem que é muito do conhecimento de nós espíritas, mas de qualquer um que também lê a Bíblia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, há um fardo a ser carregado por nós, de erros dessa encarnação e de encarnações anteriores. Só que quando nós aderimos à proposta do Cristo, por mais erros que tenha no nosso passado, esse fardo se torna leve. E o jugo que tem a ver com a consciência suave, perfeitamente cabíveis de resolvermos ao longo da nossa encarnação, desde que a gente adira à proposta do Cristo. Mas quando isso não acontece, quando a pessoa quer encarar o mundo de forma materialista, aí o fardo pesa e pesa muito e fica difícil de ser levado. E muitos sucumbem, não pelo excesso de peso em si, mas pelo fato de não se abrir à ajuda superior, a ajuda que é dada pelo Evangelho do Cristo. Porque se de fato nós nos abrimos essa ajuda, por mais difícil que seja o passado espiritual que a gente trouxe para resolver, a gente resolve dentro dessa proposta de jugo suave e de fardo leve. Então sempre há problemas a resolver, seja os criados nessa encarnação ou em anteriores. Mas, resolvendo-se com naturalidade, o jugo será sempre suave e o fardo leve na proposta do amparo dado por Jesus. Então, se qualquer um de nós, em qualquer momento da nossa vida, surgirem problemas e dificuldades que a gente diga assim, eu não suporto mais, é porque a gente andou se afastando da perspectiva de ajuda do Evangelho do Cristo. A gente partiu para encarar a coisa em termos materiais e aí começou a se sufocar. A causa será certamente essa. Portanto, se o fardo que carregamos durante a vida parece muito pesado, superior às nossas forças, o problema não está no fardo, mas na forma como estamos carregando. E realmente, cada vez mais no mundo materialista, imediatista, como nós estamos vivendo, se torna imprescindível a nossa adesão máxima possível à proposta do Evangelho e do jugo suave e do fardo leve que o Cristo nos aponta. Porque ao longo das experiências durante a nossa encarnação, afastar-se de encarar a vida por essa perspectiva espiritual torna muito difícil. Qual é a grande causa
como hoje nós temos sido muito alertados da epidemia, por exemplo, da depressão, da ansiedade na vida moderna e do estresse. Qual é a grande causa por trás? Espiritual. Encarar a vida pelo prisma materialista. Não aderir em termos de sensibilidade à proposta do Cristo. É claro que a grande causa dessa epidemia, porque a depressão está se tornando epidemia, é a pessoa que não fez consigo mesmo o trabalho espiritual que deveria estar fazendo. E encarando a experiência encarnatória só pelo lado material, não está dando conta. E quando olha, entra, porque não deixa de ser uma espécie de fuga ou de revolta contra Deus ou contra a vida, as aberturas para a área da depressão e muitas vezes, infelizmente, até para o suicídio, como sendo o resultado de a pessoa não ter possibilitado a abertura de espiritualização na sua vida, quando ela já estava num nível de maturidade para isso. Essa é a grande causa. A solução dos nossos problemas só é possível se aceitarmos o convite de Jesus para sermos aprendizes, porque com essa postura aprendemos em todas as circunstâncias. O aprendiz foca na solução do problema. Refletir um pouco sobre esse aspecto. Então, se queremos nos preparar da forma mais eficaz possível a quaisquer problemas que estejamos passando ou que venhamos a passar, a solução e o caminho que definitivamente nos possibilita isso é a adesão máxima a essa proposta do Cristo. Claro que essa adesão, como temos dito, é diretamente proporcional à nossa maneira espiritual de encarar a vida. E quando aceitamos, todos os problemas trazem aprendizado ou lição. Então, se a gente não consegue resolver, ou se a gente erra na solução, mas se mantemos intimamente essa adesão com Cristo, a consciência nossa sempre encontra meios de nos ajudar a crescer diante daquele problema, mesmo que não tenhamos conseguido resolvê-lo a princípio. Porque o enfoque passa a ser de aprendiz. E no enfoque de aprendiz, a base é o lado humilde de encarar a situação. E quando a gente se reveste de humildade, a gente sempre está na linha proveitosa para todas as virtudes e aprendizagens. Então, a solução dos nossos problemas só é possível se aceitarmos o convite de Jesus para sermos aprendizes, porque com essa postura aprendemos em todas as circunstâncias. Deu errado, nós não teremos uma consciência de culpa nos acusando. Porque dentro dessa proposta de sensibilidade à espiritualidade elevada, nós aprendemos mesmo diante dos erros. A gente se encontra naquele nível que quando dá errado, a gente diz assim: meu Deus, o que é que eu tenho para aprender com isso? Porque a minha intenção era que desse certo, mas deu errado. Mas aí a gente terá um nível de serenidade, de equilíbrio, para até mesmo em termos de intuição, perceber as lições que aquilo ali tinha para nos dar. Quando erra, cria uma questão para ser resolvida. Contudo, não fica chafurdando no problema.
culpando-se ou desculpando-se. Na condição de pessoa responsável, aprende com o erro, realizando uma conquista-aprendizado para posteriormente reparar esse erro. É aqui que a gente nota o grande diferencial de assumir esse jugo suave e o fardo leve, aonde todas as circunstâncias da vida são positivas para o nosso crescimento espiritual. A gente está aproveitando de tudo. Surgiu um problema, ele não é o meu inimigo. Ele está trazendo algo para eu aprender. Nem que seja tolerância, calma, resignação, busca de ajuda para solucionar o problema. Mas nada que venha surgir que antes surgia como sinônimo de perturbação, agora surge como possibilidade de crescimento, devido à nossa maneira espiritual de estar encarando a vida. Aprende com o erro, realizando uma conquista aprendizado, para posteriormente reparar esse erro. A grande questão é que quando nós nos conectamos com os objetivos elevados da vida, quando estamos em sintonia com os espíritos do bem, a gente sempre encontra equilíbrio diante de problemas e dificuldades inesperadas, pela sensibilidade que nós estaremos a encontrar a melhor solução possível. E quando a gente sabe que está tentando fazer a melhor solução possível que percebe, fica imune a sentimento de culpas. De depois ficar culpando-se ou se desculpando, porque era para ter pensado melhor, era para ter agido de tal modo. Isso não vai acontecer. Se agirmos assim, o jugo será sempre suave, o fardo será sempre leve. Deus nos criou simples e ignorantes, para aprendermos com os nossos acertos e erros. O ser espiritual que age assim, entra no movimento que chamamos de, em psicologia transpessoal, de pureza de propósitos. Vamos refletir um pouco aqui sobre esses assinalamentos. Se agirmos assim em sintonia com o Evangelho do Cristo, o jugo será sempre suave, o fardo será sempre leve. Partindo inclusive dessa observação maior que a doutrina espírita nos dá, de que nós fomos criados simples e ignorantes. Então, propensos às possibilidades de erros ou de acertos. E no final, quando aqui diz o ser espiritual, que age assim, entra num movimento que chamamos em psicologia transpessoal de pureza de propósitos. Essa pureza de propósitos que aqui é assinalada, ela tem a ver com o fato substancial de que a pessoa estava agindo envolvida com ideais do bem, amparada por energias e emanações espirituais positivas. Então, resulte o que resultar dali, vai haver um benefício, porque a pessoa estava dentro desse alinhamento. A pureza de propósitos está focada no processo de autotransformação, a partir do autoconhecimento, resultado do sentimento de autoamor, no qual, após se arrepender dos atos de desamor praticados, a pessoa busca focar a sua vida na direção do amor. Então, aqui a coisa começa a ser mais debulhada, né? A pureza de propósito está focada no processo de autotransformação, a partir do autoconhecimento,
que é resultado do sentimento de auto-amor. A questão toda é essa que, em outras palavras, nós já tratamos em estudos anteriores. O objetivo maior das leis divinas, quando nós nos harmonizamos com elas, é estarmos trabalhando primeiramente pelo nosso auto-amor. Porque foi todo e qualquer afastamento das leis divinas que nos causaram dor e sofrimento, vícios e desequilíbrios. Quando nós retornamos à busca de harmonização com essas leis, nós estamos trabalhando o auto-amor. E a partir desse trabalho de auto-amor, é que, de fato, as possibilidades de um nível de plenitude, de satisfação e de felicidade reais são possíveis. A questão toda do grande sofrimento em que a maioria da humanidade hoje está tão envolvida é porque a pessoa, primeiro, ela não trabalhou ainda o autoencontro, o autoconhecimento. Portanto, ela não se ama em termos de equilíbrio e harmonia com as leis de Deus. Ela tem um amor egoísta, que é sinônimo de sofrimento para ela e para quem viver com ela, que é o que mais tem ocorrido nos dias atuais. Então a pessoa não buscou autoconhecer-se, não se percebe como espírito imortal, está no mundo de provas e expiação e acha que aqui cada um que se vire por si mesmo e julga que está procurando o melhor para si nas suas atitudes profundamente egoísticas e egocêntricas. E qual o resultado disso? Sofrimento para ela e para quem convive com ela, como tão frequentemente ocorre nos dias atuais e que tem levado, sobretudo, às desagregações familiares, os relacionamentos e casamentos que não suportam 1 ou 2 anos de convivência, porque normalmente é a convivência de 2 egoístas, cada um pensando primeiro em si mesmo, e não se consegue manter por mais tempo. Então, após se arrepender dos atos de desamor praticados, a pessoa busca focar a sua vida na direção do auto-amor. Esse primeiro aspecto aqui de atos de desamor praticados, antes do conhecimento, sobretudo do conhecimento nosso, do Espiritismo e da essência do Evangelho do Cristo que nós temos estudado. Então agora é chegado o momento de darmos uma parada com os atos de desamor conosco mesmos. E isso, de fato, estará ocorrendo na medida em que trabalharmos o autoconhecimento, a autoestima, o autoamor. Vamos para o penúltimo slide. A pureza de propósitos fortalece o sentimento de aprendiz, que encontra o descanso para a alma, a serenidade consciencial, na qual se liberta dos extremismos da culpa e da desculpa, transmutando esses movimentos egóicos que levam a criatura a se desviar do caminho seguro. Analisando aqui o início, a pureza de propósitos fortalece o sentimento de aprendiz, que encontra o descanso para a alma, a serenidade consciencial, e que liberta dos extremismos da culpa e desculpa. Aqui está sendo dito, em outras palavras, aquilo que estávamos comentando há pouco. Na medida em que, de fato, nós percebemos nas nossas atitudes, pensamentos e propósitos a harmonia com a lei de Deus, cuja lei principal é a lei do amor, quando isso se estabelece em nós, nós passamos então a desfrutar um descanso para a alma.
Ora, esse descanso é aquele que a maioria das pessoas, nos dias atuais, na sociedade materialista, nunca tem, e que está muito associado ao excesso de estresse, de ansiedade, depois de dificuldade, inclusive, de dormir, entre outras. De ter campo para serenidade mental, emocional, que propicia um repouso espontâneo. A pessoa está tão vitimada pelos desequilíbrios que a sociedade materialista impõe dia a dia, que ela nunca encontra ponto de descanso para si mesma. E é o que leva também, muitas vezes, a pessoa dorme cansada, acorda mais cansada do que quando foi dormir. Ao longo do dia, as tarefas, o trabalho tem um peso que ela parece que é um peso de não aguentar. E tudo isso decorrente da maneira da pessoa encarar a vida, encarar os objetivos principais da sua vida durante a encarnação. Porque no enfoque espírita e do Evangelho do Cristo, quais são os principais objetivos da nossa vida? Crescimento espiritual. E como se dá o crescimento espiritual? Aquisição de virtudes, superação de vícios e desequilíbrios. Esse é o principal propósito da nossa vida, que significa busca de harmonização com as leis de Deus. Mas como é que pensam as pessoas, no geral, envolvidas pelo materialismo? Acham que, na maioria delas, que o principal motivo da vida é juntar bens, valores. É achar que desfrutar ao máximo de sensações e de prazeres é a meta maior na sua vida. Esse é o enfoque do mundo materialista e que normalmente tem levado a sociedade à frustração e agora, mais recentemente, ansiedade e depressão. Vamos aqui para o último slide. Fundamental é tomar Jesus como líder maior, o arquétipo da liderança, com amor, o nosso mestre, guia e modelo. Agindo assim, entraremos pela porta estreita que conduz ao apertado caminho que leva à vida, adquirindo a luz que nos compete obter. Então, nessa proposta do projeto Espiritizar, que essa obra faz parte, o objetivo maior, claro, e não poderia ser outro, é ter Jesus como o arquétipo da liderança em nossa vida. O arquétipo é o modelo, o padrão. Agindo assim, entraremos pela porta estreita que conduz ao apertado caminho que leva à vida. Como é isso? Isso é o seguinte: é porque o caminho largo e que leva à morte, em vez de levar à vida, é aquele que é trilhado e apresentado pelo mundo materialista, aonde as pessoas agem normalmente de forma inconsciente, instintiva, e que, através da sua ausência de despertamento espiritual, nunca estão satisfeitas, em paz e muito menos com harmonia íntima. Essa tem sido o vasto caminho em que a grande maioria da humanidade tem lutado e deblaterado reiteradas vezes. Claro, nós viemos pelas ideias ou dessa vida ou de vidas anteriores desse grande grupo. Agora temos que fazer todo um trabalho reeducativo. Dentro do que o Evangelho do Cristo nos convida,
há uma possibilidade de darmos passos enormes na existência atual. Inclusive, devido aos grandes exemplos que nós temos estudado nessa obra, que é o de Paulo de Tarso e o de Ivone Pereira e de Judas Iscariotes. Isso que hoje nós comentamos é o tópico que abrange esse capítulo. Esse tópico vai ser estudado no nosso próximo encontro, na experiência do apóstolo Paulo, depois na experiência de Judas e de Ivone Pereira, que é a última parte. E aí encerra o conteúdo desse capítulo. Então, finalizando o estudo de hoje, a meta, boa noite, a definição, o objetivo maior do propósito desse estudo é esse que nós estamos enfocando a partir de hoje. Tudo que a gente andou compartilhando desde o início do ano. O final do ano passado. Esse livro nós já começamos desde, parece que outubro, novembro do ano passado. Então vamos para a prece de encerramento, né? Geraldo, tu pode ser o intermediário da prece para nós? Vamos ouvir ali Geraldo na prece de encerramento.